Olá, este é o Boletim AgriEvolution, seu resumo semanal de notícias sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Plantar na hora certa é provavelmente o manejo mais importante para a agricultura. Falar é simples, mas na prática nem sempre funciona assim. Segundo especialistas, o intervalo ideal para semear está cada vez mais curto e, além disso, muitos produtores visam até 3 safras para o ano para potencializar as margens. Em qualquer um dos casos, não há tempo a perder. Confira o boletim Janela de Plantio. A AgriEvolution no Agro conversa com você. Se o melhor momento para plantar é definido pelo clima, estação do ano e até mesmo pelos vazios sanitários, como a tecnologia pode ajudar nisso? De muitas formas. Se falamos das colheitadeiras, por exemplo, a precisão, a velocidade, a capacidade e outros fatores são fundamentais. Mas mesmo com janelas de plantio mais estreitas, elas são tão importantes assim? Eu estou conversando aqui com o Vinícius Cunha, que é gerente de agronomia da Aculatam. Vinícius, explica para a gente como os recursos de tecnologia nos maquinários, a gestão, a logística, permitem aproveitar melhor as janelas de plantio que estão cada vez mais estreitas. Excelente pergunta, Daniel. A gente está num nível de produtividade hoje que para elevar mais essa produtividade a gente tem que trabalhar nos detalhes. E eu diria que a época de plantio nem é um detalhe. Eu gosto de dizer que tem 3 coisas muito importantes para chegar em altos tetos produtivos. Época de semeadura, janela de plantio e data de plantio. Isso está diretamente relacionado com o período reprodutivo da cultura, aonde que eu vou posicionar ele para que eu tenha umidade no solo adequada e também disponibilidade de radiação para encher o grão. Isso é extremamente importante. Por exemplo, pega a região sul, depois da data ideal, cada dia que passa eu chego a perder 30 quilos de soja por hectare. No cerrado, isso chega a 50 facilmente. Isso olhando só para a primeira cultura, sem olhar aqui um sistema que tem 3 colheitas no ano. Então isso passa a ser muito mais técnico. E falando em data de semeadura, a gente precisa falar de plantio. Eficiência operacional da máquina, além da qualidade que ela é projetada para entregar em questão de distribuição de semente e fertilizante, ela precisa ser uma máquina que ela trabalha muito e para pouco. E quando ela trabalha, eu preciso que ela seja reabastecida rápido para que ela esteja sempre no talhão plantando. Então hoje, o que a gente tem de maquinário permite que o produtor tenha uma alta eficiência operacional com a máquina, que ele aproveite muito bem a janela de plantio, mantendo a qualidade. Por exemplo, hoje eu tenho tecnologia que me diz, eu estando aqui na sede, se aqui fosse a sede, né, eu saberia onde que a máquina está trabalhando, de que maneira que ela está trabalhando, como que está a velocidade, temperatura do motor, a caída da semente, e eu, inclusive, eu posso prever aonde que a máquina vai secar, vai parar, eu já mando minha equipe lá para otimizar o processo, para fazer com que o abastecimento seja rápido e que em minutos ela esteja de volta no talhão. Vinícius, então focando no maquinário, que recurso tecnológico no maquinário permite ele ter mais eficiência, mais precisão, talvez até mais velocidade e também disponibilidade do equipamento para que de fato se aproveite essa janela mais estreita, essa janela ideal de plantio? Voltando um pouco no detalhe, né, Daniel? O que acontece? Pegar o exemplo de uma lavoura de soja que seja 10 sementes por metro. Eu quero ter uma semente a cada 10 centímetros. E o que a gente faz hoje na máquina é munir o operador, munir o produtor de informações para que em tempo real ele saiba como a máquina está trabalhando e que ele tenha uma mínima previsão de se ele vai chegar perto daquelas 10 sementes por metro. E outro ponto muito importante, não é só olhar para a semente de uma maneira horizontal, mas é olhar para a distribuição de maneira vertical. Eu quero colocar todas as sementes a 3 centímetros. E eu tenho essa informação no monitor também, ao passo que quando eu saio disso, quando a linha está balançando muito, por exemplo, eu sei que a minha distribuição vai ficar semente fora do sulco, por exemplo, e ambos os casos podem ou aumentar a produtividade ou diminuir a produtividade. São detalhes pequenos, mas que no final lá podem nos tirar 2, 3, 4, até 5 sacos de produtividade, tanto em soja como em milho ou até mesmo em outras culturas. Ok, entendido, faz todo sentido. Mas voltando à tecnologia, quais funções fazem a diferença entre as plantadeiras comuns e as mais eficientes do mercado, por exemplo? Estivemos em Unai, Minas Gerais, para acompanhar uma demonstração do modelo Momentum da Massey Ferguson e também falamos com um especialista. Janquiel, quais funcionalidades uma plantadeira moderna tem que ter para aproveitar melhor a janela de plantio? Então, Daniel, nós estamos aqui no Massey Tech e nós temos aqui para apresentar para vocês a semeadora Momentum, tá?
E essa semeadora, o que ela tem para mostrar aqui, presencialmente para vocês, e que nós estamos mostrando no dia a dia a campo com os clientes? Essa máquina foi desenvolvida para ter uma eficiência de plantio, tá, muito elevada. E isso é o que hoje nos tem aberto muitas portas no mercado. Como que ela entrega essa eficiência na operação plantio? É uma máquina que tem uma excelente capacidade nos reservatórios, tanto de semente como de adubo. Tem um sistema de plantio que hoje é o mais moderno do mercado, equipado com o sistema Precision Plant, V7.2 agregado com o V-Drive e o monitor 2020. Tá? E juntamente com isso, o sistema de Smart Frame do chassi, que é continuamente ativo, então podendo trabalhar nos mais diversos tipos de solo, palhadas, que hoje o plantio direto exige muito isso, o pós-colheita e o plantio imediato. Então essa máquina com o sistema de corte dela, Smart Frame, capacidade de semente e adubo e o sistema de distribuição, que é o mais preciso do mercado hoje, é o que nos tem mostrado aí perante o cliente a máquina mais produtiva que nós temos no mercado hoje. E quando você diz Smart Frame e sistema de distribuição, o que isso quer dizer na prática? O que isso quer dizer exatamente? O Smart Frame, hoje, para vocês entenderem melhor o que é a função dele na máquina, vamos tentar dar um exemplo no que já é mais conhecido no mercado. É uma tecnologia da plataforma de soja, de colheita de grãos, que migrou para uma plantio. O que é isso? É o chassi continuamente ativo. Nós temos vários leitores das posições de chassi e que está continuamente a trabalho durante o dia a dia. Então, automaticamente isso, você passando uma curva de nível ou algum desnível do solo, isso possibilita que a máquina ultrapasse esse desnível, mantendo a mesma velocidade, a mesma posição no funcionamento das linhas, porque o chassi está mantendo a posição constante da máquina ao solo. E, logicamente, isso agregando ao distribuidor Precision Plant, que é o distribuidor que nos possibilita trabalhar com determinadas variedades, várias variedades de semente, e a uma população considerada ideal por hectare, que a gente configura pelo monitor. Então, o Smart Frame trabalhando, fazendo a máquina trabalhar sempre constante contato com o solo, da mesma maneira. Com o distribuidor agregado a ela, que é o melhor distribuidor do mercado, nós temos um desempenho ao final do dia excelente. Já ficou claro como a tecnologia pode ajudar a aproveitar o melhor momento de plantar e como isso é fundamental para diferentes culturas. Mas quem é produtor pode estar pensando, com tanta inovação em um mesmo implemento, isso deve estar disponível apenas em equipamentos grandes e caros. Fizemos justamente esta pergunta para um representante da fabricante. Confira a explicação dele. Eu estou conversando aqui com o Éder Pinheiro, que é coordenador de marketing de tratores da Massey Ferguson. Éder, explica para a gente a partir de qual categoria de tratores essas ferramentas tecnológicas já estão disponíveis para aproveitar melhor o período da janela de plantio. Bom, hoje a gente tem tratores desde 50 cavalos de potência até 250 produzidos no Brasil. Ou até tratores de 370 que a gente importa de fora. E todos eles têm um nível de tecnologia para a gente aproveitar melhor. Seja numa transmissão melhor, seja num sistema hidráulico melhor, ou até mesmo com um piloto automático instalado. Perfeito, mas a partir daí, todos esses tratores você pode inserir outras tecnologias como opcionais, a partir da necessidade específica de cada produtor. Isso mesmo. A partir do trator básico, a gente consegue colocar níveis de tecnologias diferentes. Seja uma gabine, seja um piloto automático, ou até mesmo um comando de telemetria. Então tudo isso a gente vai acoplando, vai montando no trator para atender a melhor necessidade do agricultor. Ok, Éder, então explica para mim quais são as tecnologias de entrada que já fazem uma diferença significativa para o pequeno produtor, por exemplo. Se nós tomar como base, por exemplo, um trator de 75 cavalos, que é o trator que a gente mais vende, é o trator que atende a maior parte dos pequenos agricultores. A gente tem ele numa versão com câmbio totalmente mecânico, com 12 marchas à frente e 4 a ré. Podemos passar por um trator que tem uma transmissão 12x12, onde já tem mais marcha, mais escalonamento, e eu já tenho uma reversão. Eu posso ter essa reversão tanto mecânica quanto eletrohidráulica, então tenho maior facilidade para fazer essa troca da reversão. Nesse mesmo trator eu posso colocar uma gabine. Nesse mesmo trator eu já posso colocar um piloto automático para facilitar no meu direcionamento dentro da minha lavoura. Então eu vou ajustando ele para a necessidade que realmente vai atender e tecnologias que atendam o meu agricultor. Legal, né? Tecnologia sob medida segundo a sua necessidade.
Você se interessa por estas e outras inovações? Então mire a sua câmera neste QR Code e nos siga nas redes sociais. Temos muita informação importante por lá. AgriEvolution, o Novo Agro conversa com você. Até semana que vem! E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo!